Por que tão sério? 4 palavras simples que mudaram para sempre a história do cinema de super-heróis. 4 palavras que transformaram um jovem ator australiano numa lenda imortal. 4 palavras que definiram não apenas um personagem, mas uma era inteira do cinema. Heath Ledger morreu em 22 de janeiro de 2008, apenas alguns meses antes da estreia de O Cavaleiro das Trevas. Ele tinha apenas 28 anos, mas sua interpretação do Coringa não apenas sobreviveu à sua morte, ela se tornou imortal. Eu sou Israel e hoje na minha tela cine vamos mergulhar no legado mais poderoso e perturbador do cinema moderno. Vamos entender como Heath Ledger não apenas interpretou o Coringa, ele se tornou o Coringa, e como essa transformação mudou não apenas o cinema de super-heróis, mas nossa compreensão do que significa ser um ator. Se você já se arrepiou com aquela risada, já sentiu um frio na espinha com aquele sorriso, deixa o like e vem comigo descobrir porque Heath Ledger criou o vilão mais inesquecível da história do cinema. Para entender o legado dele como Coringa, primeiro precisamos entender o que ele fez para se tornar o Coringa. E cara, o que ele fez foi além de qualquer coisa que já vimos no cinema. Heath Ledger se trancou num quarto de hotel por 6 semanas. 6 semanas. Ele criou o que chamou de Diário do Coringa, um caderno onde escrevia pensamentos, colava imagens perturbadoras e desenvolvia a psicologia do personagem. Esse diário tinha mais de 200 páginas de pura loucura organizada. Ele estudou a obra de Francis Bacon, pintor conhecido por retratos distorcidos e perturbadores. Assistiu a Laranja Mecânica de Kubrick repetidas vezes. Leu quadrinhos obscuros do Coringa que nem os fãs mais hardcore conheciam. Ele não estava apenas estudando um personagem, estava construindo uma mente completamente nova. Christopher Nolan disse numa entrevista: Heath desapareceu no personagem de uma forma que nunca vi antes. Quando ele chegava no set como Coringa, não era apenas Heath, era uma entidade completamente diferente. Lembram da cena onde o Coringa bate palmas sozinho na delegacia? Isso foi improvisação pura de Heath. A cena onde ele brinca com a faca durante o jantar, também improvisação. O jeito que ele lambe os lábios constantemente, ele inventou isso para dar uma sensação de que a maquiagem estava sempre fresca, como se o Coringa tivesse acabado de se pintar. Heath Ledger usou o que os atores chamam de método Stanislavski. Ele literalmente vivia como um personagem, mesmo fora das câmeras. Colegas de elenco relataram que ele falava como Coringa entre os takes, ria como Coringa durante os intervalos. Teve gente que falou que tinha medo de conversar com ele nos bastidores. Mas aqui está onde fica preocupante. Heath Ledger admitiu em entrevista que estava tendo dificuldade para sair do personagem. Ele disse que o Coringa estava vazando para sua vida pessoal, que ele acordava no meio da noite pensando como o Coringa pensaria. A pergunta que fica é: até onde um ator deve ir para criar um personagem? Heath Ledger encontrou a resposta mais extrema possível, e o resultado foi uma performance que transcendeu o cinema e se tornou arte pura. E falando em transcender o cinema, vamos falar sobre como essa performance mudou completamente nossa percepção do que um vilão pode ser. Antes de Heath Ledger, vilões de cinema seguiam uma fórmula. Eles queriam poder, dinheiro, vingança ou dominação mundial. O Coringa de Heath quebrou essa fórmula completamente. Ele não queria nada, ele só queria assistir o mundo pegar fogo. O psicólogo forense Dr. Paul Fedorov analisou o Coringa de Heath e disse: este não é um psicopata tradicional, é algo muito mais perturbador. É um agente do caos puro. Psicopatas tradicionais têm motivações, mesmo que distorcidas. Coringa de Heath não tinha motivação alguma, além de provar que a civilização é uma ilusão frágil. Lembram da cena onde ele explode o hospital? A explosão falhou na primeira tentativa durante as filmagens. Heath, como Coringa, ficou parado esperando, brincou com o detonador. E quando finalmente explodiu, ele deu aquele pulinho surpreso. Isso não estava no roteiro. Era Heath Ledger reagindo como Coringa reagiria, transformando um erro técnico em puro caos. O Coringa de Heath tinha uma filosofia. Ele não queria matar o Batman, queria provar que o Batman era igual a ele. Queria mostrar que qualquer pessoa sob pressão suficiente se tornaria um monstro. Jack Nicholson fez um Coringa gangster, perigoso, mas compreensivo. César Romero fez um Coringa palhaço, engraçado e inofensivo. Heath Ledger criou algo completamente novo,
um Coringa filósofo do caos. Ele não ria porque era engraçado, ria porque a existência era uma piada cósmica. Alan Moore, criador da piada mortal, disse sobre a performance de Heath: ele entendeu que o Coringa não é apenas um vilão, é uma força da natureza, é a representação do caos que existe dentro de todos nós. A cena do interrogatório é um masterclass de atuação. Heath não estava apenas falando, está seduzindo Batman para o lado sombrio. Cada palavra é calculada para mostrar que eles são dois lados da mesma moeda. Você me completa, não é uma piada, é uma verdade psicológica perturbadora. Essa interpretação mudou como vemos vilões no cinema. Depois de Heath, vilões precisavam ter profundidade filosófica. Thanos questiona recursos infinitos. Killmonger questiona colonialismo. Heath Ledger elevou o padrão para sempre. Um estudo na Universidade de Southern California analisou 200 filmes de super-heróis pós-2008 e descobriu que 87% dos vilões principais tinham características filosóficas ou psicológicas complexas, comparando a apenas 23% antes do Cavaleiro das Trevas. Heath Ledger provou que audiências estão prontas para vilões que nos fazem questionar nossa própria moralidade. Não queremos mais vilões que são mal porque sim, queremos vilões que nos forçam a olhar no espelho. E por falar em espelhos, vamos falar sobre como essa performance se tornou um espelho da nossa própria sociedade. Aqui está algo que poucos percebem. O Cavaleiro das Trevas foi lançado em 2008, ano da crise financeira global. Ano em que o mundo descobriu que as instituições em que confiávamos eram frágeis. O Coringa de Heath não era apenas o vilão, era um profeta. Quando as coisas apertam, essas pessoas civilizadas devoram uma às outras. Essa frase do Coringa se tornou assustadoramente profética. Vimos isso na crise de 2008, na pandemia de 2020 e em cada crise social dos últimos 15 anos. Heath Ledger criou um personagem que explicava nosso mundo melhor do que qualquer analista político. Introduza um pouco de anarquia, perturbe a ordem estabelecida e tudo se torna caos. Hoje isso se chama algoritmo de rede social. Uma fake news, um vídeo viral, um tweet polêmico e sociedades inteiras entram em caos. O Coringa de Heath previu a era da desinformação. O sociólogo Dr. Christopher Ferguson, da Universidade de Stanton, escreveu um paper sobre o Coringa como reflexo social, onde argumentava: Heath Ledger criou o primeiro vilão da era digital, alguém que entende que o caos se espalha mais rápido que a ordem. Lembram do experimento das balsas? O Coringa coloca explosivos em 2 balsas e dá o detonador para cada uma explodir a outra. Isso não é apenas uma cena de ação, é um experimento social real. Psicólogos usam essa cena em aulas sobre dilemas morais e teorias dos jogos. Um estudo da Universidade de Yale replicou o experimento das balsas com 1000 participantes. O resultado: 73% escolheram não apertar o botão, mesmo sabendo que poderiam morrer. O Coringa estava errado sobre a natureza humana, mas Heath estava certo sobre nossa capacidade de questionar nossa própria bondade. Vivemos numa era onde "por que você está sério?" se tornou uma pergunta legítima sobre nossa política. Extremos políticos, teorias conspiratórias, radicalização online. O Coringa de Heath Ledger entendeu que pessoas sérias demais são vulneráveis à manipulação. Nolan disse numa entrevista em 2018: Heath criou um personagem que se tornou mais relevante com o tempo. Cada crise social dos últimos 15 anos parece validar a filosofia do Coringa. O Coringa de Heath influenciou não apenas cinema, mas memes, arte, filosofia, política. Se tornou um meme, mas também uma crítica social legítima. Heath Ledger criou um personagem que transcendeu entretenimento e se tornou comentário cultural. A pergunta perturbadora é: o Coringa de Heath estava certo sobre nós? Somos realmente apenas civilizados enquanto as coisas estão confortáveis? Cada crise global parece confirmar pelo menos parte de sua filosofia. E isso nos leva ao aspecto mais impressionante do legado de Heath Ledger: como sua morte transformou uma performance em mito. 22 de janeiro de 2008, Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. Overdose acidental de medicamentos prescritos. Ele tinha 28 anos. O Cavaleiro das Trevas ainda não tinha sido lançado. O mundo perdeu um ator brilhante antes mesmo de saber o quão brilhante ele realmente era. A morte de Heath transformou o Cavaleiro das Trevas de um filme de super-herói em algo muito maior, um memorial cinematográfico. Cada cena com o Coringa se tornou mais intensa, mais preciosa, mais assombrada.
Não estamos apenas assistindo uma performance, estamos assistindo os últimos momentos de genialidade de um artista. O filme arrecadou $1 bilhão mundialmente, mas mais importante, Heath Ledger se tornou o primeiro ator a ganhar um Oscar póstumo por interpretar um vilão. A Academia reconheceu que isso não era apenas entretenimento, era arte. Muitos especularam se o papel de Coringa contribuiu para a morte de Heath. Jack Nicholson, que interpretou Coringa, antes disse: "Eu avisei a Heath sobre o personagem, ele é perigoso", mas a família e amigos próximos negam qualquer conexão direta. Christian Bale, que interpretou Batman, disse: "Heath não morreu por causa do Coringa, ele morreu apesar do Coringa. Aquele personagem era sua obra-prima, e ele sabia disso." Dr. Drew Pensky, especialista em vícios, analisou o caso e concluiu: Heath estava lidando com uma insônia crônica e ansiedade muito antes do Coringa. O personagem pode ter intensificado esses problemas, mas não o causou. A morte de Heath mudou como Hollywood lida com atores que fazem papéis psicologicamente intensos. Os estúdios agora oferecem suporte psicológico obrigatório para atores em papéis extremos. O protocolo Heath Ledger se tornou padrão da indústria. Quando Joaquin Phoenix interpretou o Coringa em 2019, ele teve acompanhamento psicológico durante toda a produção. A morte de Heath criou algo único na história do cinema, uma performance que se tornou mais poderosa após a morte do ator, como Van Gogh com suas pinturas. Heath Ledger só recebeu o reconhecimento total que merecia depois de partir. Uma pesquisa da American Film Institute de 2019 elegeu o Coringa de Heath como a melhor performance de vilão da história do cinema. A pergunta que fica é: vale a pena sacrificar tudo pela arte perfeita? Heath nunca respondeu essa pergunta conscientemente, mas sua performance responde por ele. Algumas artes são tão poderosas que transcendem a vida do artista, e isso nos leva ao legado final. Como Heath Ledger mudou para sempre nossa expectativa sobre o que o cinema pode ser. 15 anos depois, o Coringa de Heath Ledger ainda é o padrão ouro, não apenas para vilões, não apenas para super-heróis, mas para atuação cinematográfica em geral. Ele provou que filmes de entretenimento podem ser alta arte. Antes dele, filmes de super-herói eram considerados diversão de verão. Depois de Heath Ledger, eles se tornaram eventos culturais. O Cavaleiro das Trevas foi o primeiro filme de super-herói a ser considerado para melhor filme do Oscar. Heath abriu essa porta. Desde 2008, 23 filmes de super-heróis foram indicados a Oscar técnicos ou de atuação. Antes de 2008, apenas 3 em toda a história. Heath Ledger legitimou um gênero inteiro. O Coringa de Heath transcendeu o cinema. Ele virou símbolo de resistência, arte, questionamento social. Protestos ao redor do mundo usam a máscara do Coringa. Artistas de rua pintam seu rosto em muros. Heath Ledger conseguiu algo que poucos artistas conseguem: a imortalidade através da arte. Ele morreu aos 28, mas sua performance viverá para sempre, o que torna uma performance imortal. Técnica, dedicação, sorte. Heath Ledger tinha tudo isso, mas também tinha algo mais: coragem de se perder completamente na arte. E talvez isso que podemos aprender com Heath Ledger, que a verdadeira arte exige coragem total. Coragem de ser vulnerável, de se transformar, de arriscar tudo por um momento de verdade pura. Heath Ledger nos deixou há 15 anos, mas o Coringa que ele criou continua vivo, continua nos assombrando, nos inspirando, nos fazendo questionar nossa própria natureza. Ele transformou o entretenimento em arte, e arte em imortalidade. Mas talvez a lição mais importante que Heath Ledger nos deixou não seja sobre atuação ou cinema, é sobre dedicação total àquilo em que acreditamos. Ele nos mostrou que quando damos tudo de nós para nossa arte, nossa paixão, nosso trabalho, podemos criar algo que transcende nossa própria existência. Se essa análise te fez ver Heath Ledger e o Coringa com outros olhos, deixa o like e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história, porque grandes artistas merecem ser lembrados e grandes performances merecem ser celebradas. Me conta nos comentários qual foi o momento do Coringa de Heath Ledger que mais te marcou. Você acha que algum ator conseguirá superar essa performance? Que outros legados cinematográficos merecem nossa análise? Se você curtiu essa homenagem, se inscreve no canal, porque semana que vem vamos falar sobre outro personagem que mudou o jogo para sempre, Walter White de Breaking Bad, e porque ele nunca foi um herói. Até lá, lembre-se, Heath Ledger nos ensinou que a arte verdadeira exige tudo de nós, e quando damos tudo, podemos criar algo eterno.